discussão aqui dessas questões é do direito administrativo, o focar no AB, porque primeiro também a gente quer deixar isso um legado para o curso, né, que já fica também a resolução disso aqui. Ficou um PDF, olha, eu achei razoável, porque ficou com 26, mais ou menos, e na íntegra, né, abrangendo todos os assuntos. Então, coloquei questões aqui, não sei quantas foram, mas é importante. Vamos lá, então a gente vai colocar isso aqui. Vamos analisar então a partir de agora. Olha só, hoje quero dar um foco no dia de hoje em razão disso aqui, então quero ver o que a gente vai fazer. Vamos lá, número 1, a Agência Nacional do Petróleo, uma questão aqui da Fundação Getúlio Vargas, OAB de 2017, fala sobre essa parte aqui, fala sobre o que? O direito administrativo, os conceitos, as fontes, os princípios, depois a gente vai pegar os atos, os poderes, tá? Vamos ver como é que as provas abordam esse assunto aqui. Então, 1, 2, foi! A primeira questão fala assim, ó, uma Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional do Petróleo, tá? Então, quando a gente já começa falando uma agência aqui, você já sabe que a agência já está falando, e já começa falando que as agências, ele está falando de uma agência reguladora, né? Isso aqui é uma agência reguladora. E o que é uma agência reguladora? Ela é, na verdade, uma autarquia especial. Ela é uma autarquia e ela é uma autarquia especial. Por que especial? Porque seus dirigentes, tá? O seu presidente, ele tem o quê? Ele goza de um mandato, ok? Então, quando é assim, ele goza de um mandato. E isso está baseado mais ou menos no que diz o parágrafo 8º, a fonte disso tudo está lá. Vamos pegar aqui, ó. Quando você olha o artigo 37 da Constituição Federal, aqui, ó, em seu parágrafo 8º, já havia previsão disso aqui. Ele é uma autarquia por ter natureza técnica, é especial por ter mandato. Se tem mandato, o mandato não coincide com o do presidente, tá? Porque ele não pode, a cada troca de presidente, trocar totalmente a estrutura, ou seja, das agências, né? Então, para evitar essa intervenção, ele sem mandato não pode ser destituído pelo presidente que entra apenas por decisão. Ele tem que ser motivado essa troca, ok? Então, está dizendo, a Agência Nacional do Petróleo tem poder do exercício de polícia, ok? O exercício de polícia também ele é forte dentro do direito administrativo, porque ele está descrito no artigo 78 do Código Tributário Nacional, e as abstenções ou ações ou abstenções por parte dos particulares, tá? No canto de fazer ou deixar de fazer, ou seja, só o Estado tem o poder de polícia. Então, estou aproveitando aqui para a gente discutir nesse início, né? Nós que já estamos praticamente abrindo, né, essa manhã de hoje aqui, esse exercício, ou seja, então, de 7 horas da manhã, o pessoal acordar mesmo aí, já vou começar forte na legislação. Então, o exercício do poder de polícia promoveu diligência, tá, em 2010, junto à sociedade Petrolinaus S.A., que culminou na atuação dessa por fatos ocorridos naquela mesma época. Encerrado o processo, foi aplicada uma multa e nos limites estabelecidos na lei de regência, o respectivo crédito não tributário resultou definitivamente constituído em 19 de janeiro de 2011. Em 15 de 10 de 2015 foi ajustada pertinente a execução fiscal, com base na situação descrita, tá, acerca da prescrição no direito administrativo. E aí a Fundação Getúlio Vargas coloca 5 questões aí para a gente analisar. Ou seja, ela coloca a situação, como é que ficaria a situação
da multa ou aliás, da prescrição, tá? Então, basicamente, o que fala aí, veja que já busca uma lei, que é a lei 9873, que fala justamente sobre a questão do crédito, né? A prescrição de 5 anos. Lembra que aqui no civil a gente sabe que quando você fala em prescrição, ele tem natureza o quê? Condenatória, é isso, né? Lembra? E a decadência, ela jamais é constitutiva. Então, nesse caso, já tem, ele já aplicou a multa. Então, é uma prescrição, prazo de prescrição, ele é em regra de 5 anos, tá? Só para saber. O próprio Código Tributário, ele diz que a cobrança do crédito tributário também se dará no prazo de 5 anos. Aqui no caso que ele nos aponta aqui, ele primeiro fez uma diligência em 5 de janeiro, acho que 2010. Em 2011, ele faz a constituição do crédito e em 15 de 10 de 2015, é que ele faz o ajustamento da execução fiscal. Então, o que a gente tem que ver aqui, se ele está dentro do prazo da prescrição, que seria, no caso, os 5 anos, ok? Vamos fazer contas aqui. Da Constituição, 19 de 1 de 2011, então, 11, 12, 13, 14, 15, ele está com 4 anos, ele está dentro do prazo, tá? Se você olhar aqui, para mim, ele ainda não, ou seja, eu não tinha muito espaço aqui, mas olhando aqui, a data de 19, deixa eu ver aqui, ó, 19 de janeiro de 2011, tá? Se você olhar até aqui, até a 15 de 10 de 2015, então a gente vê que tem o quê? Ele está dentro do prazo, né? Ele deu aqui em 15 do 8 de agosto, então seria o quê? Não, 19? Mas 2011, 2012, 13, 14. Peraí. Vamos ver, 2012. Aqui eu tô meio dormindo aqui. Tá meio dormindo. Seria 2012, 2013, 2014. Então, 1, 2, 3. 2015, 19 do 8, é isso? 19 do 1. 19 do 1. 19 do 1. E agora? Tá prescrito isso aqui? Não pode. Se fosse 2010 para 2015, eu estou contando errado aqui. Tá? Estou contando errado aqui. Porque é da Constituição do crédito, né? O crédito foi constituído em 19 de janeiro. Então, tira o dia 19. Vamos colocar janeiro. Então, 2012, colocando aqui, 2012, teria dado 1 ano. 2013, 2 anos. 2014, 3 anos. 2015, 4 anos. Ok, está dentro do prazo. Então, tinha decorrido 4 anos apenas. É isso, então está dentro do prazo de ajuizamento. É isso? Operou-se a prescrição? Não. Não se operou a prescrição, ok? Para a execução do crédito, que pode ser cobrado pela administração a qualquer tempo. Não, senhores. Tem o prazo de prescrição de 5 anos. Lembra que a prescrição tem natureza sempre condenatória. Operou-se a prescrição do crédito. Não, tá errado aqui. Não se operou a prescrição para execução do crédito, considerando o lapso de 5 anos entre a data da constituição definitiva e o ajustamento da ação. Letra B. Vamos lá.
Questão já forte para começar a acordar cedo, né? Vamos à próxima questão. A próxima questão fala o seguinte: o Estado X publicou edital de concurso público de provas e títulos para o cargo de analista administrativo. O edital prevê a realização da uma primeira fase com questões objetivas e de uma segunda fase com questões discursivas. Tá? Com 100 candidatos mais bem classificados na primeira fase avançam para a realização da segunda fase. No entanto, após a divulgação dos resultados da primeira fase, é publicado um edital complementar estabelecendo que os 200 candidatos mais bem classificados avançariam para a segunda fase, e prevendo uma nova forma de composição da pontuação global. Ou seja, mudou as regras do jogo durante o jogo, tá? E aí é óbvio, né? Vai perguntar se a alteração é válida. É claro que uma alteração é inválida, tá? E é o que a gente passa a abordar a partir de agora. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso, como mudou isso aqui depois, tá? Qual o princípio do direito administrativo? Lembra, os expressos da Constituição. Seria legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E pegando os demais institutos, ou seja, quando você pega a lei do processo administrativo, tá? Quando você pega as demais fontes, você vê que tem que incluir a razoabilidade, a proporcionalidade, tá? Você tem que incluir também a economicidade, enfim, tem os princípios. Mas aqui é o princípio da impessoalidade. Me parece, olhando aqui, que se queria, alguém foi fora. E aí se mudou as regras para incorporar esse alguém, ok? Então, para mim, tá? Para mim, foi isso que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha então. Letra A, alteração não é válida, ok? Perfeito. Professor, princípio, olha só, da impessoalidade. Lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o princípio da impessoalidade, advindo de adoção de critérios de pontuação e um aumento do número de candidatos para a segunda. Forte daqui. A alteração é válida? Não é válida, não. Para esse edital, a alteração não é válida, ok? Não, porque o edital do concurso não pode conter cláusulas ambíguas. Não é essa questão aqui. A alteração é válida, não é válida. Então, nem vamos ler. Então, aqui ficou letra A. Vamos à próxima questão aqui, ainda nessa parte de fontes. Marcelo, servidor estável, aposentou-se por invalidez 2 meses. Por invalidez. Ok? Então, veja, quando ele está falando aqui servidor estável, isso aqui, ele está falando da lei 812, que também pertence ao rol do direito administrativo, que é o regime jurídico único dos servidores, tá? E ele se aposenta baseado no quê? A aposentadoria dele é prevista no artigo 40 da Constituição Federal também, tá? Por invalidez, no caso aqui, meses depois, uma junta oficial declarou insubsistentes os motivos que deram origem à aposentadoria. Consoante com a Lei 812, que já chamou aqui, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União, o retorno de Marcelo à atividade por meio do referido cargo derivado por reingresso dará pela. Isso aqui, na verdade, é a reversão, né? Eles vão fazer uma reversão, tá? Porque a reversão, segundo a Lei 112, a reversão é o retorno, tá? Nesse caso aqui. Então, ela é o retorno do servidor. Então, ela é o retorno do servidor. Ele colocou reintegração. A reintegração não é, porque a reintegração é o retorno do demitido. É o retorno do demitido. Demitido. Do servidor demitido. Ok? Recondução também não é, porque a recondução acontece em 2 casos. Se você foi reprovado num estágio probatório 2,
você foi reprovado no estágio probatório 2, ou seja, você já era estável, fez um concurso, e aí você estudou no nota 10, passou, e aí você vai para um segundo estágio probatório, e lá você não logra isso. Você pode voltar para o cargo anterior, que você já tinha, no qual você era estável. Ou quando houve uma reintegração na sua vaga, ok? Então não é. Reversão, isso aqui, que será no mesmo cargo, ok, exatamente. Readaptação, a readaptação é para o servidor que teve, um servidor com uma limitação, que tiver uma limitação física ou mental, seja física ou mental, ok? Então aqui é uma questão bem fácil, né? Letra C, de Canadá. Vamos lá, vamos embora. Olha só. E agora já começou o quê? Os poderes. Então, agora os poderes estão aproveitando assim, ó, a deixa aqui, que permite esse começo. Quando você fala dos poderes administrativos, então você deixa um espacinho aqui, para a gente já fazer aqui um nosso esboço, né? Você tem aqui o poder, por exemplo, o primeiro poder que eu vou colocar aqui entre os poderes, vamos lá, vamos colocar, quais são os que vocês têm aqui? Ele tem o poder discricionário, tá? Então você tem aqui um poder discricionário e do lado do discricionário você tem o poder, para siamês com ele, o poder vinculado, ok? O poder vinculado. Como assim? O poder vinculado é aquele que a lei dá, como é que o ato tem que ser feito. Então, dentro dos poderes, você tem esse aqui. Já o discricionário é aquele que você vai ter o quê? Você vai ter uma certa margem, e as margens estão dentro da oportunidade e conveniência, da oportunidade e da conveniência da prática de determinado ato. Você também tem aqui o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? É o poder que tem o chefe do executivo. Regulamentar é o poder que tem o chefe do executivo, por exemplo, de fazer o quê? Decretos, né? Quando ele emite decretos, está dentro do poder regulamentar. Existe também o poder hierárquico, tá? Que é o quê? O poder hierárquico é o poder de você fazer o quê? Fazer uma divisão em escalões. Você vai ter aqui os escalões de governo. Você também tem aqui dentro o poder de polícia, tá? Você tem aqui o poder de polícia, tá? Que é aquele poder que só o Estado tem. Então, baseado nisso aqui, tá? E, por fim, a gente tem o poder disciplinar, que é o poder que a administração tem, disciplinar, de aplicar penalidades aos seus servidores. Estamos fazendo aqui um gracejo aqui, lembrando os poderes. Agora a gente vai analisar a questão. Então, a questão de 2019. Simões na tela, me dá as imagens. Olha só. Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa. Tá? Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa sem a prévia licença. Opa, veja, a licença que ele está falando aqui é aquele CREA que você tem que colocar na frente da casa. E aquilo está dentro do poder de polícia, do poder de polícia, tá? O alvará, né? A licença de construção, a licença está dentro do poder de polícia. Muito bem. Ok. Inclusive, com a possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade de pedestres. Nossa, que trágico. No regular exercício de uma fiscalização da ocupação do solo urbano, o Poder Público Municipal, observadas as formalidades legais, valências da prerrogativa do direito público, que, calçada na lei, autorizam a restringir o uso e o gozo de liberdades prestacionais,
em favor da coletividade, determinou que Roberto demolisse a parte irregular da obra. Ok. O poder administrativo que fundamentou a decisão do município é o poder. Nesse caso aqui, nem tem muito o que se discutir, tá? Não é a hierarquia, não é o disciplinar, não é o regulamentar, é o poder de polícia, que é o poder que o Estado tem de impor a sua vontade, né? Isso aqui é o poder de polícia. Ok. Isso aqui é o... Ué, estou vendo aqui. É o poder de polícia. Ok? Aqui não aparece nenhum problema. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos ver se vai voltar ao normal. Tudo certo? Ok. E aqui o negócio então. Ok. A gente teve uma instabilidade aqui no sistema. Eu olhei para cá agora e vi que. Mas o pessoal falou que tá tudo certo. Vamos embora então. Ok. Então. Olha só. Então, nesse caso aqui seria o poder. Aqui é o poder de polícia. É isso? Vamos à próxima questão. Maria solicitou ao município Alfa licença de localização, tá? Licença de localização e funcionamento para exercer determinada atividade empresarial, apresentando todos os documentos necessários para tanto. Contudo, transcorrido mais de um ano do mencionado pedido, não houve qualquer manifestação da autoridade. Então, veja, ela pediu a licença está dentro do poder de polícia, dentro do poder de polícia, é isso? Então, ok, tá tudo certo aqui. Só que faz um ano e ela não obteve êxito, tá? Diante dessa situação, e aí ele vai colocar algumas questões aqui para a gente avaliar. Tá? Ok. Vamos lá. Só um instante aqui, eu tô verificando. Aqui. Voltou ao normal, né? Sim. Ok, vamos lá então. Veja, ela fez o pedido, tá? Mas solicitou ao município Alfa uma licença de localização e funcionamento para exercer determinada atividade empresarial. Ela queria o alvará, tá? A licença que eu estou falando aqui é o alvará. E veja, passou-se um ano. Ele quer saber o que ela pode fazer, tá? Se ela tem que ver o motivo da não concessão, né? Ele não fala aqui. Em regra, ela tem o direito, sim. Diante da situação, na qualidade de advogado, o que é possível? Letra A. Não se deve adotar qualquer medida contra a inércia? Não, deve-se sim. Inclusive, no campo do que é possível, aqui é um caso previsto no artigo 5º, tá? Já que é um direito líquido e certo,
se ela tem toda a documentação, isso é tudo certo. Eu vislumbro aqui um caso de mandado de segurança, porque o mandado de segurança que está lá previsto no inciso 69, ele fala que é justamente um direito o quê? O direito que ela tem de conseguir a licença, se ela preenche os requisitos, é um direito líquido e é um direito certo, e ele não está amparado em habeas corpus, que não é uma prisão, e nem no habeas data. Então, me parece que é isso, tá? Não se pode aqui, a letra A já está fora. A letra B, deve ser ajuizada uma ação popular, não. A ação popular é o quê? É aquela prevista também no 5º, não é um remédio constitucional, mas cai muito nas provas. A ação popular, ela quer anular um ato lesivo ao patrimônio público. E ela está lá no 73, né? No 73 do 5º. E ela é para anular atos lesivos. Anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural e também ao meio ambiente. Então não é a letra A, não é a letra B, C. Deve-se, olha que lindo, olha só, lindo! Deve-se impetrar um mandado de segurança, uma vez que a omissão da autoridade para a expedição do ato constitui um abuso de poder. Também entendo, tá? Você tem uma autoridade coatora naquele caso ali, tá? O ruim é que para entrar com o mandado de segurança, por que essa aqui ainda não é minha resposta? Porque isso aqui eu preciso da negativa, né? O mandado de segurança tem um problema, eu preciso da negativa, tá? Eu preciso da negativa administrativa. Mas a verdade é que a não expedição dele, tá? A negativa administrativa é um precedente, né? Eu preciso da negativa, é uma condição, na verdade, para que você tenha. Mas o decurso do prazo aqui fala por si, né? Tá? Deve-se pensar. Acabou. Não tem resposta aqui. Então vai ficar a letra C. Porque o habeas data, senhores, tá? Eu não sei, será que não é constitucional isso aqui? Tá parecendo uma questão de constitucional. No constitucional, vocês estudaram, tá? Eu imagino que o professor de constitucional de vocês deve ter falado que isso aqui o habeas data é para um acesso a uma informação pessoal, não tem nada a ver isso aqui. Ok? Então, ficou letra C. Não tem outro juízo nesse caso aqui, né? Vamos lá, número 3. Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um restaurante continua colocando de forma irregular mesas para os seus clientes na calçada. Opa! Quando o Estado quer dizer o que você pode e o que você não pode fazer, estamos diante do poder de polícia. É isso? Isso aqui, na verdade, olha só, é o poder e é o poder de polícia. Aquele que está previsto no artigo 78 do CTN. Depois de lavrar um auto de infração, com aplicação de multa por 2 vezes, sem que a sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar a situação, interdita o estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular, com base na lei que regula o exercício do poder de polícia, assinale a correta. Daí tem algumas informações. O fiscal autuou com desvio de poder, uma vez que o direito da sociedade de continuar funcionando é emanado na liberdade nacional. A prática irregular de auto executório pelo fiscal é claro, porque não homenageou o princípio contraditório da ampla defesa. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do exercício da polícia administrativa do Estado, que parte em situações extremas, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, atuar de forma
autoexecutória. E letra D, a atuação do fiscal é lícita, porque os atos autoexecutórios, como mencionado acima, exigem necessariamente autorização judicial prévia. Veja, primeiro que a letra D já se matou, tá? No final dela aqui. Justamente, quando ele fala que ele é autoexecutório, é porque ele não depende do judiciário. É isso que significa isso. Não depende do judiciário, tá? Não depende do judiciário. Então, se ele é autoexecutório, ele não depende do judiciário. Então, isso serve para você revisar esse tópico, tá? Então, a letra D já se matou sozinha. Mas o que aqui a gente tem que avaliar neste caso aqui? Basicamente, aqui ele está querendo saber se a atitude dele foi lícita ou ilícita. Primeiro, foi lícita. A primeira coisa que você tem que saber é que a visão dele, tá, é lícita. Porque o que ele está fazendo? Ele está dentro do poder de polícia do Estado, ok? E nesse caso aqui, o que ele fez, ele pegou e apreendeu, tá, as mesas, e aí pode-se imaginar um abuso de poder, mas não. Na realidade aqui, tudo que ele fez aqui, eu vejo, ele tinha dado 2 multas, então não era mais cabível ele dar uma terceira multa. Então ele tomou uma medida maior. Eu acho que está dentro do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Ou seja, é um padrão aceito, o que ele fez, é um padrão aceito dentro da razoabilidade. E o meio que ele, ou seja, a finalidade que ele queria, que era que eles entendessem, ele usou o meio adequado, que é o princípio da proporcionalidade. Está tudo certo, ou seja, dentro do direito administrativo ele tem essa questão aqui, do uso do poder de polícia dentro da proporcionalidade e razoabilidade. Então, aqui, a letra A, que é desvio de poder, está fora de jogo, essa questão para mim. A prática regular do autoexecutório também está fora. Letra C, o ato praticado está dentro da Polícia Administrativa do Estado, perfeito, tá? É isso aqui que aconteceu, vamos colocar assim, que pode, em situações extremas, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, autoexecutória. Então, você que está estudando aí, você que está aí nessa loucura, né, de estudos pela sua aprovação, seja na ordem, seja nos concursos, tá, de nível superior, médio, seja, tem que saber, autoexecutação é o que? Não depende do poder judiciário, ele autoexecuta, não depende do poder judiciário, não depende, e ele não depende do judiciário. Então, ele pode impor as suas medidas. Judiciário, tá? O judiciário saiu muito feio aqui, mas já é a letra C. Vamos a uma próxima questão. João, aprovado em um concurso público promovido pelo estadual, aprovado em concurso público dentro do direito administrativo, isso aqui é a lei 8.112/90, tá? Que prevê que tem a nomeação, depois tem a posse, ele tem a aprovação, aí as etapas seriam o que? A aprovação, depois a posse, tá? E aí a entrada em exercício, estágio probatório, e é por aí, tá? Um cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse do cargo na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes superiores na estrutura administrativa, porque ele as considerava contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem órgãos legais. Opa! Proativo não, cabeça dura, tá? A partir do caso apresentado, assinar a correta. João possui total liberdade de atuação, não submetendo a comandos superiores em decorrência do princípio da eficiência. Tem nada a ver. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade, considerando que não existe escalonamento de competência no âmbito da administração pública. Não, ele também tem que agir dentro do quê? De proporções, dentro da razão, tá? Então veja que aqui não
João tem o dever de obediência às ordens legais de seus superiores em razão da subordinação decorrente do poder hierárquico. Opa, aqui já começou a falar. As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico da atividade de João em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores gerais. Então, basicamente, a letra A e a letra B se mataram sozinhas. Você tem duas possibilidades aqui, que a gente vai passar a se ater agora. Porque essas duas aqui são as que trazem algum tipo, tá? De clareza, vamos dizer assim, para o que ele está falando aqui. Primeiro ponto aqui. Olha só, João tem o dever de obediência às ordens legais. Sim, as ordens legais, sim. Ele pode surgir contra as ilegais, tá? Em razão da relação de subordinação, tá? Do poder hierárquico. Perfeito, tá? Então, veja, ele tem escalões aqui dentro e ele está na classe inicial. Então, para mim, a letra C já era a minha resposta. Vamos examinar a letra D. As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico da atividade de João em razão da sua relação vinculada estabelecida aos... Não, na verdade, esse somente aqui matou. O resto, se ele tirar somente, tá? Também tem. Ou seja, a finalidade do que ele tem atividade aqui, da atividade dele, né? Então, letra C aqui, isso são questões fáceis até agora, né? O que vocês acharam, vocês que estão aqui nessa correção? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Número 5, olha só. Fulano, servidor federal, lotado num órgão da administração pública federal do estado de São Paulo, contesta a ordem de seu chefe imediato, alegando que são proibidas pela legislação. Muito bem. E aí seria o quê? As chamadas ordens ilegais. Teoricamente, se tiver razão, ele não precisa cumpri-las. A chefia indignada com o que entende ser um ato de insubordinação, remove fulano contra a sua vontade para um órgão da administração pública federal, do DF, para exercer as mesmas funções, sendo certo que havia insuficiência de servidores de São Paulo, mas não no DF. Então, veja, a chefia, então, remove ele como forma de punição. Essa foi a verdade. Considerando as normas do direito, aqui me parece que não vai haver problemas. Por quê? Porque, na verdade, aqui, para mim, está caracterizado o abuso de poder, que é quando a autoridade, então, ela extrapola os limites da sua competência, né? Extrapola duas coisas, ou o limite da competência ou a da finalidade. Tá? Então, chamado desvio de finalidade ou desvio de poder, ou excesso de poder, que é quando ele ultrapassa os limites da competência. Então, para mim, esse ato foi ilegal, tá? E agora a gente vai passar ao exame mais detalhado dele aqui nas alternativas que ele nos propôs. Então, a remoção de fulano para o DF é válida? Para mim, não. Para mim, isso aqui foi o quê? Houve um abuso de poder. E o abuso de poder, como a gente está consignando tudo aqui, tem que lembrar, eu botei aqui um desvio de finalidade, um desvio de poder, um desvio de finalidade, ou tem o quê? Um excesso de poder. Como assim um excesso do poder? É quando ele ultrapassa os limites da competência. Tá? Um excesso de poder é quando ele ultrapassa os limites da competência. Um excesso de poder. E no excesso de poder, ele ultrapassa os limites da competência. Ultrapassa os limites da competência. Os limites da competência. É isso? Então, não é cabível a remoção do servidor com finalidades punitivas, ok? Por se ter, então, hipótese, um desvio de finalidade. Nossa. E a letra B já se apresenta aqui para nós como uma possibilidade. Vamos ver se tem alguma outra aqui, mas a B, para mim, é que ela já começa
tá? Ela já começa a entrar aqui no nosso rol, aqui, no nosso radar para a resposta, né? Então a letra A não é. A letra B fica como possibilidade. Letra C, a remoção pode ser feita? Não, não pode ser feita, tá? O ato de subordinação deveria ter sido constatado por meio de regular processo ao fim do qual poderia se aplicar a penalidade de remoção. Veja, fez tudo certo e aí no final, tá? Diz que a remoção não é uma penalidade. As penalidades, quando você tem aqui, os servidores são o quê? Você vai ter uma advertência, vai ter uma suspensão, tá? Pode causar uma demissão ou uma destituição da função comissionada, tá? Mas uma cassação de aposentadoria. Essas são as penalidades que eu posso impor. Então aqui, muito forte, letra B. Vamos à próxima questão. Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito. Após o procedimento de licitação, contrata a sociedade empresária, cobra tudo, louco, para instalar câmeras do tipo radar, que fotografam infrações de trânsito, bem como disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. A mesma sociedade empresária ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação de multas, com o objetivo de analisar todas as infrações e julgar recursos. Opa! A empresa vai julgar as multas? Ok. Essa parte aqui a gente vai ter que... Já deixei ela aí em destaque, por quê? Porque realmente é aqui que vai dar o furo da bala. Primeiro, ele colocou uma atividade... o município, ele quer criar, após o procedimento de licitação, contrata uma empresa, portanto, terceirizada, para instalar as câmeras, e ela vai aplicar a multa e ela mesma vai fazer o quê? O julgamento dos recursos. Ou seja, ele está terceirizando o exercício da função de polícia. É isso que a gente vai ter que nos ater aqui nesse caso, tá? Ele está aqui, a meu ver, delegando o poder de polícia. Isso aqui é inviável, tá? Inviável. Mas existe por aí os pardal, sim, mas a multa é dada pelo Detran. Ela vai pro Detran, vai a foto do Detran e ele emite a multa. E ele sim é um órgão credenciado para isso, é o órgão que exerce esse poder aí, ok? Então, para mim houve uma delegação do poder de polícia. Vou escrever aqui, olha só, uma flagrante delegação. Houve a delegação do poder de polícia. Ok? É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização? Sim. Isso até aqui, correto, já falamos sobre isso aqui. Mas o poder decisório não pode ser transferido. Nossa, a letra A é isso aqui, tá? A A já surge como a questão certa. Não é cabível a terceirização de qualquer atividade, porcentagem de atividade, é gago? Porcentagem de atividade, e não, ele pode sim, tá? A decisão que ele não pode. A contratação, então a letra B está fora. A princípio legal, sim. Mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade. A multa vai ter bastante. Não é possível delegar a instalação de canal. Isso sim, isso pode. O Estado o Estado não tem como ele praticar essa ação aqui. Ele tem que fazer o que? A gestão, e ele não pode delegar o seu poder de polícia. Vamos lá.
A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lacrou auto-infração, lacrou